de uma vez por todas, nós temos que meter o Partido Socialista na ordem. E nem sequer é o Chega que vai meter o Partido Socialista na ordem, são mesmo os eleitores. E já começou pela noite eleitoral. Porque esta conversa da extrema-direita é só uma estupidez. Porque, primeiro, é anticientífica. Porque, cientificamente, o Chega é considerado de um partido de direita radical ou, no máximo, de direita populista. Extrema-direita. E depois, hoje, todos nós, nas nossas famílias, nos nossos círculos de amigos, no nosso bairro, no nosso prédio, todos nós temos alguém que vota no Chega. E, portanto, estar a dizer que 23% da população portuguesa é de extrema-direita é absolutamente errado e é até uma falsidade. E, além disso, o Chega nunca quis contornar as regras parlamentares, nem nunca quis controlar as regras democráticas, que é isso que caracteriza a extrema-direita. O Chega é um partido democrático, do arco da democracia, do arco da governação, e vai ser o povo que vos vai meter na ordem. Vai ser o povo que vos vai meter na ordem. Aquela versãozinha que fizeram com o Lula não era corromper as instituições. Os resultados eleitorais foram uma enorme chapada de luva branca e esgotaram as pastilhas reunidas farmácias socialistas. Pedro Frazão, está feito o seu ponto de honra. Gostava que me respondesse ao seguinte: em que matérias é que o Chega tem interesse de conversar com o PSD e de ver as vossas propostas e ideias num programa de governo? Hoje, à saída da audiência com o Sr. Presidente da República, fomos muito claros nas nossas declarações, nomeadamente pela voz do nosso Presidente, André Ventura, que disse que nós tínhamos que ser um farol de anticorrupção, um farol de controlo da imigração e um farol no controlo da segurança. Esse controlo na imigração já não está a ser operacionalizado? Como é que está a ser operacional, Carolina Freitas, quando os acordos continuam em vigor? O Luís Montenegro fez anunciar que ia notificar cerca de 4.000 e poucos imigrantes, que são só 0,3% dos imigrantes em Portugal, e depois veio dizer que nem sequer sabia onde é que eles estavam, e a AIMA continua a ter milhares de processos por tramitar, continua sem... Não há setores da economia, Pedro, que podem sofrer muito com esse abandono da imigração? Como é que pode dizer isso se soubemos há pouco tempo que dos 1.600.000 imigrantes que temos legais em Portugal, afinal só 400.000 é que trabalham? Mas o Pedro Frazão reconhece que a agricultura, a restauração é um setor que contribui muito para a economia do país. O que eu reconheço, eu sou coordenador da agricultura, é que hoje existe uma neoescravatura que está a ser mantida com base na entrada de imigrantes que vêm trabalhar para cá com salários absolutamente irreais e não dão trabalho aos portugueses. Porque sabia que há portugueses... Para ir na restauração é a mesma coisa. A Carolina sabia que há portugueses a irem trabalhar para fora, para a agricultura e para a restauração. Se em Portugal existissem salários no mesmo nível, eles ficavam cá, não iam embora. Portanto, não me venham com essa conversa de trazer imigrantes para trabalhar. O Chega resolvia o problema aumentando os salários. O que é necessário é criar em Portugal tabelas salariais e níveis salariais que permitam que os portugueses fiquem cá a trabalhar e que não tenham de ir para outros países. E não podem ficar os portugueses e os imigrantes, Além disso, podem, claro que podem, desde que fiquem a trabalhar e não sejam subsidio-dependentes, porque uma das coisas que nós também exigimos é que um imigrante... Têm subsídios, Pedro. Mas como é que pode aceitar que um imigrante chegue a Portugal e imediatamente receba um subsídio sem nenhuma carreira contributiva? Nós exigimos que exista, aliás está na lei de bases que o Partido Socialista aprovou, está na lei de bases uma linha que diz que é possível que a Segurança Social indique um prazo mínimo de carreira contributiva para que alguém possa ter acesso a subsídios. O que nós defendemos é que um imigrante não possa ter acesso a subsídios sem ter pelo menos 5 anos de carreira contributiva. Carolina, qualquer país civilizado do mundo não dá subsídios a imigrantes que acabam de chegar e simplesmente não querem trabalhar. Isto é inadmissível. Mas um país civilizado deve também acolher essas pessoas que querem trabalhar em Portugal. E é por isso que o Chega defende um sistema de cotas. É por isso que o Chega defende um sistema de cotas. Defende um sistema de cotas para que a Segurança Social e o Ministério do Trabalho identifique na agricultura, na restauração, na indústria, quantos imigrantes é que são necessários para a força laboral e emita esses vistos de trabalho e que as pessoas venham para Portugal, mas com um visto de trabalho, não é para virem para Portugal para se candidatarem automaticamente a um subsídio e fiquem em casa a usufruir do RSI. Portanto, isso é o que o Chega defende. E, obviamente, na corrupção, na imigração e na subsídio-dependência, podem contar com o Chega para fazer este país avançar e para tornar Portugal melhor para os portugueses originários, porque é para isso que os portugueses votam em nós. Mas o que é que quer dizer com portugueses originários? É exatamente isso da palavra. A senhora jornalista não deve ter problemas de interpretação. Neste momento estou a ter um desses problemas. Gostava mesmo que concretizasse. Sim, está desculpada, mas acredito que na sua posição não deve ser muito difícil perceber o que é um português originário. É um cidadão português originário de Portugal. Não percebeu?
Não, ou seja, tem de ser um português Então, que nasce em Portugal. Se calhar tem que voltar às aulas da faculdade. Não, talvez, eu não sei me qual é parece a que isso se escola. aprenda na faculdade, Obviamente Pedro. que um português originário é um português de cidadania originária portuguesa, de cidadania de jus sanguíneo. Portanto, essa é a única válida. Não foi isso que eu disse, não esteja a deturpar as minhas palavras. O que eu disse é que os portugueses os políticos portugueses têm primordialmente como sua missão tornar este país melhor para os portugueses originários e depois tratar dos outros de forma humana, humanitária, obviamente. Nós também não somos contra a recepção de pessoas que peçam refúgio, asilo político ou asilo por alguma outra causa de perseguição noutro país, mas tem que ser asilos verdadeiros. Não é o que nós temos hoje em dia, que qualquer pessoa chega a Portugal, arvora-se o direito de pedir um asilo como refugiado e fica meses e meses, às vezes anos, sem ter que comprovar esse estatuto de refugiado. Portanto, nós temos que dar refúgio às pessoas que estão em fuga, como por exemplo foi o caso manifesto da Ucrânia, e o Chega foi o primeiro partido a concordar com a recepção de milhares de ucranianos que eram verdadeiros refugiados de guerra, mas nós sabemos que de África, por exemplo, de Marrocos não está em guerra, nem tem perseguição política, porque é que nós recebemos refugiados de Marrocos? Pode-me explicar? Portanto, existem políticas humanitárias, mas elas têm que ser estabelecidas com rigor e de acordo com as nossas possibilidades. Portugal não é um país o Pedro rico para conhece este todos número com certeza, 3.600 milhões de contribuições em 2024 para a Segurança Social. Não é um número relevante? E a Carolina sabe que desses 3.000... 12,4% do total das contribuições. Sim, e sabe mais que de 10%. desses quase 2 mil milhões são de contribuições de imigrantes europeus e não são de contribuições... Mas estão todos lá. Estão todos lá, mas a grande fatia, mais de 70% das contribuições desse número que falou, quase cerca de 2 mil milhões, vêm de imigrantes que vieram de países da Europa, do Canadá e dos Estados Unidos. O resto, todos os imigrantes que são a grande massa de imigração que veio da África e da América do Sul, contribui muito pouco. Sabe mas porquê? agora já está a restringir. Estávamos a falar de nascidos em Portugal e agora o Pedro já está a restringir mais dentro do... Isto é outro assunto. O que eu quero dizer é que a grande massa de contribuição para a Segurança Social vem da imigração qualificada, que é exatamente aquele médico que salvou André Ventura na noite da semana passada, era um médico de imigração daquela que nós defendemos. Era uma imigração que nós defendemos. Os governantes não devem olhar para os trabalhadores imigrantes, tenham qualificações superiores ou não, da mesma forma. Mas não acha que um país deve querer... Nós temos falta de médicos. Não acha que devemos promover a vinda de médicos, como esse imigrante médico que salvou André Ventura, que falava português, é altamente qualificado, vem da Alemanha... ou menos importante do que outro que não seja médico. Pedro, desculpa, eu acho que é mais importante. Não, eu discordo. Eu acho que é mais importante receber um imigrante médico do que receber um analfabeto da África. Peço desculpa, mas é mais importante para o país receber um médico do que um imigrante. É mais importante. É a minha opinião e é o bom senso. Não é uma opinião, isso é xenófobo e racista. Desculpe, é mais importante receber um imigrante. É absolutamente racista. Ao contrário, então, é mais importante receber um imigrante. Racista é a sua. E usa a mentira. É mentiroso. Pedro, por favor. Está-me a ofender. Mas não. Está a emitir uma opinião. Acho que não há necessidade de entrarmos por aí. Está a preferir uma opinião racista e xenófoba. E está a dar crédito ao PS, porque é que não votem em senhores como... O crédito do PS é zero. É mais importante receber um imigrante da África que seja médico, engenheiro ou arquiteto do que receber um imigrante da Alemanha que seja analfabeto. Nós temos que destrinçar o tipo de imigração que queremos. Um país não pode receber tudo e todos. E obviamente que um país, para um entre país... a mentira, o racismo e o xenófobo. Duarte tem mesmo de... Eu já fui imigrante. Eu sou educado. Portanto, é mais importante receber pessoas qualificadas. E desculpem lá, mas isto é absolutamente... Deixa ouvir o Duarte Pacheco. Por favor, deixa ouvir o Duarte Pacheco. Eu, por princípio de educação, tento respeitar